Graça e paz, amados, repita essa oração durante 21 dias para você obter libertação. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Logo após a oração, você vai ficar com um estudo bíblico, que inclusive é concernente a essa oração, tá bom? Assista a pregação também. Vamos orar? Vocês aqui presentes, vamos se pôr de pé, vamos orar. Coloque as mãos no coração de vocês. Quem está na internet também, marca o joinha aí, marca o gostei, compartilha. Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Senhor, eu quero agora Te pedir perdão por toda a prática de pecado, de iniquidade e também da transgressão. Mas em especial, Senhor, toda a iniquidade que eu tenho praticado, seja em relação a pecados financeiros, pecados sexuais, amorosos, em relação a pecados que vão envolver feitiçaria, encantamento ou prática de idolatria. Senhor, toda essa força espiritual que me leva a comportamentos iníquos, malignos, eu quero agora Te pedir perdão. Senhor, toda maldição que se estabeleceu por causa dessas práticas, todo o efeito espiritual que os demônios causaram por causa dessas brechas, destas legalidades. Senhor, todo o efeito de maldições que eu desenvolvi, todo o efeito de maldições que foram lançadas por uma feitiçaria, por uma bruxaria, por uma macumba, por um culto a demônios, lançados contra a minha vida, por ciúmes, por competição, por inveja. Senhor, eu quero agora pedir ao Senhor que o Teu poder se manifeste agora, para quebrar, destruir, desfazer todo esse mal, tudo aquilo que está na minha vida amorosa, financeira, na minha saúde, vida espiritual, aonde os demônios têm recebido essa legalidade para agir e destruir. Eu declaro agora que o sangue de Jesus seja aplicado agora. O sangue que o diabo odeia, o sangue que o diabo não suporta. Eu declaro que este sangue caia sobre a minha vida, me limpando, me purificando. Senhor, restaura a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, para que eu não venha mais me tornar um praticante ativo desta iniquidade. Faz como o profeta Ezequiel disse, que nós teríamos nojo das nossas iniquidades. Senhor, coloca em mim nojo das iniquidades que dão plataforma, que os demônios usam para pousar na minha vida e destruir. Eu declaro que a partir de hoje, todo mal seja quebrado,
destruído e cancelado. E no nome de Jesus, eu verei o melhor de Deus acontecer sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar por vocês. E você viu que eu fiz uma oração genérica. Não especifiquei ponto por ponto. Porque cada um de nós temos as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. E é nesses pontos que vocês vão agora orar. E eu vou fazer uma oração detalhando algumas coisas que acontecem de feitiçaria, de encantamento, para Deus quebrar totalmente isso da vida de vocês. Seja qual for o mal, vai sair. Porque hoje você sai daqui dessa reunião, desse culto, dessa mensagem, com uma outra mentalidade. Posso até pecar, posso até transgredir, eu não posso é viver nessa prática errada. Porque essa prática errada, continuamente, você tornando isso um estilo de vida, vai fazer os feitiços, as macumbas, pegar em você. Aí eu sou crente, eu sou de Jesus, e daí? O Elima também tinha sido batizado nas águas, e ainda tinha dentro dele o mal. Então, quer ver a transformação? Quer ver o milagre? Quer ver que a sua oração se torna mais forte? É quando você começa a cobrar para você um padrão de santidade melhor. E é em cada atitude, irmão, cada comportamento que você vai ter daqui para frente. É a gente melhorar. Tem coisas que você vai olhar e falar, não, isso aqui não dá nem querendo. Eu vou. E aí você vai vencendo aquilo. Feche os olhos, Senhor. Eu oro por esse meu irmão. Eu oro por essa minha irmã. E declaro sobre essa pessoa. Todos esses meus irmãos que estão aqui nessa live, ou nesse vídeo offline, como aqui os presenciais. Todo feitiço, encantamento, macumba, adivinhação, amarração, que fizeram para essa vida, que fizeram para essa pessoa ficar doente, doente fisicamente, para essa pessoa morrer, para essa pessoa perder tudo que tem financeiramente, começar a falir. Trabalhos, feitiçarias, encantamentos que fizeram para que o casamento fosse desfeito, para o homem e a mulher ficar brigando, ou para essa pessoa viver amarrada em outra pessoa, que talvez já é um relacionamento abusivo, e aí por ódio, por raiva, por ganância, aquele homem, aquela mulher disse, eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma amarração para essa pessoa não sair de mim. E há muito disso. Senhor Jesus, envia agora os teus anjos de guerra agora, e comece a quebrar toda a força espiritual que está atuando, que está agindo, que está cooperando para que esse mal venha ser realizado. E toda plataforma para os demônios pousar, que é chamada iniquidade, essa pessoa já entendeu, essa pessoa já compreendeu neste dia, que é isso que ele tem que vencer, que é isso que ela tem que vencer. E se essa pessoa decide hoje, eu quero determinar agora que os demônios que já pousaram, que já receberam, que foram pagos, que mandaram a legião vir, eu estou dizendo para vocês, espíritos malignos, solta o casamento, solta a saúde, solta a vida amorosa, solta as finanças, solta a empresa, solta a mente, o coração, as emoções dessa pessoa agora, e leva todo o teu mal embora agora, em nome do Senhor Jesus. Toda a força espiritual maligna, negativa, que está atuando na vida dessa pessoa, quebra, Senhor, e traz a transformação, traz o milagre, e responde essa pessoa, Pai, libertando completamente. Trabalho feito na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia. Demônios que foi invocado na feitiçaria da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia negra, da magia nórdica, da magia hinduísta, da magia oriental, da magia ocidental. Qualquer que seja a prática,
até mesmo a profecia ou a oração contrária do profeta Balaão, de crente que fica orando contra outro crente. Nós declaramos agora que toda essa força maligna contrária seja agora desfeita, seja agora destruída, seja agora arruinada. E todo mal, toda maldição, sai, em nome de Jesus. E que essa pessoa seja livre, para a honra e glória do Senhor. Amém? E glória a Deus. Ardemá é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se eu não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui nesse livro eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? As pessoas me perguntam muito: pastor, como que uma macumba ou uma maldição pega numa pessoa? Pois bem, a palavra encantamento não vale encantamento. Nahash é a palavra hebraica para encantamento. Nahash significa, irmão, prática de adivinhação por presságio. Uma das traduções. Também significa sussurrar um feitiço. Também significa observar sinais. E também significa encantar. Pois bem, a segunda palavra, irmãos, aqui, que é a palavra adivinhação. Primeiro, não vale encantamento. A segunda é e nem adivinhação. Kesem é a palavra hebraica para adivinhação. Irmãos, eu gerei aqui na minha imagem, mas eu coloquei aqui um exemplo tão doido, tão maluco, que é Ezequiel 21, 21, que também aparece essa palavra Kesem e adivinhação, aonde o rei, naquela época, o rei, sabe o que ele fazia? Matava uma ovelha e lia. Olha que doido isso, irmão. Ele lia, observava os sinais, sabe aonde? No fígado da ovelha. Fazia um ritual, hoje é que a gente chama isso de magia negra. Então ele faz todo o ritual com uma flecha, inclusive com flecha, abriu o animal para ler o fígado do animal, aonde que estava a sorte dele. Trem assim, que é o que a gente vê hoje. Inclusive tinha que ser numa encruzilhada. Olha que doido isso. Não parece com as religiões que tem aí hoje? E nós estamos falando de Antigo Testamento, irmão. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Pessoal, eu sei que vocês querem descansar, né? Imagina vocês 4 dias recebendo ministrações, orações para cura, libertação, avivamento, ativação de dons espirituais e ainda desfrutar de um momento de lazer numa chácara linda dessa daqui. É imperdível isso, né? Eu quero convidar você então no feriado de carnaval, entre os dias 14 a 17 de fevereiro de 2026, para você estar aqui conosco, recebendo essas ministrações e também descansando, né? Porque nem todo mundo é de ferro, não é verdade? Olha, R$250 é o valor da inscrição, com hospedagem, com alimentação e as ministrações. É de Deus para você, confessa. Então, entre em contato no nosso WhatsApp, que é esse número que vai aparecer na sua tela aí, e faça a sua inscrição e garanta
porque as vagas são limitadas, tá bom? Não é todo mundo que vai ter esse privilégio, só você. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu aguardo você aqui então nessas ministrações no feriado de carnaval. Deus abençoe. E a pergunta que eu te faço é: tu vai ficar de fora desse retiro também? Ô meu irmão, ô minha irmã, simbora, vamos também participar. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Olha, deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. Uma pergunta que o pessoal está me fazendo aqui no WhatsApp, quem está entrando em contato para vir para esse retiro, que é uma conferência, né? Vai ter ministração de manhã, de tarde e de noite. E além do lazer ali. Pergunta é da sua igreja, pastor? É sim, irmãos. É nós que estamos organizando. É a Igreja Cavode que vai estar organizando. Outra pergunta: aonde fica esse lugar? É uma cidade aqui do lado de Goiânia, que é Goianira. Dá 30 minutos daqui de Goiânia, como se fosse de um bairro para o outro, que é pertinho, entendeu? E aí, qual que é a outra pergunta que o povo faz? Como que eu vou conseguir chegar nesse lugar? Irmãos, você que vai vir de avião, vai se programar para vir de avião, você pega um Uber e vai para lá. Você vai ter o nosso contato aqui do WhatsApp, nós já estamos fazendo isso, né? Cadastrando cada uma das pessoas para mandar a localização, tudo, e você pega um Uber e vai. Quem está de ônibus, a mesma coisa. O Uber vai resolver aí a sua vida. Ou táxi, né? Tanto no aeroporto como também na rodoviária você vai encontrar também táxi. Aí você fica a critério disso aí, você que vai decidir. E qualquer outra informação mais complexa, como por exemplo, tem mães perguntando: eu posso levar meu filho? Meu filho tem, sei lá, 4, 5... Irmão, qualquer idade pode trazer. Crianças até 10 anos não vai pagar. Passou disso, nem que paga meia vai ter que pagar, entendeu? Entre em contato com a gente aqui que a gente combina. Certo? Que também, se for trazer 2, 3, né? Tem isso também, tem uma mãe que de São Paulo que está querendo vir, que vai trazer 2. Então, a gente combina isso aqui tudo. O importante é você vir, mas vai ter salinha para crianças sim, ministrações para as crianças, vai ter kids lá, para você, pai e mãe, ficar, tranquilo. E eu acho que é isso. E as demais coisas, entre em contato no WhatsApp, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. O número está aí na sua tela, é só você vir receber mais de Deus. Então, garanta já a sua inscrição e também já fica fácil para você comprar, por exemplo, se você for vir de avião, a passagem aérea para ficar mais barato. E sucessivamente também de ônibus quem vai vir. E quem vai vir de carro também é uma bênção. Ou seja, essas coisas é você que decide. O preço que a gente está cobrando é um preço bobo, só mesmo para ajudar a gente nas despesas e nem vai cobrir toda a despesa, é para a gente abençoar vocês, tá? Eu vou estar ministrando, eu vou convidar o apóstolo Gelson, não falei para ele ainda, mas eu já meio que falei e não falei, só não confirmei com ele, mas provavelmente ele vem. E outros ministros aí que eu estou entrando em contato, gente de Deus, vou trazer gente top para ministrar a sua vida, tá bom? E é isso daí. Mas o que eu vou fazer então? Vou fazer um resumão, porque é um tema importante para todos nós, que é uma resposta que as pessoas me perguntam muito: pastor, como que uma macumba ou uma maldição pega numa pessoa? E aí eu preparei um esboço da hora, bom, as imagens para projetar aqui no telão para vocês verem, e deu isso. Mas tá bom, eu vou fazer um resumo aqui numa outra oportunidade. Eu venho novamente com essa mensagem e eu faço ela completona para deixar aí como um conteúdo no YouTube, nas redes sociais. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 23. Aqui é uma passagem bíblica conhecidíssima de todo mundo. Porém, nós vamos nos ater aqui, então, como eu vou fazer um resumo, eu quero hoje 3 coisas. Nós vamos falar de 2 palavras hebraicas e depois a gente vai falar o porquê que a macumba, a feitiçaria de Balaão e Balaque não pegou em Israel. Balaão é o profeta corrupto, vagabundo, sem vergonha, desviado, mas que conhecia o mundo espiritual. O que tem, irmãos, olha, o que tem de profeta hoje, nos dias de hoje, nas igrejas também, que é Balaão vendido por dinheiro, inclusive, vendido e corrupto, e o infeliz conhece o mundo espiritual. O problema é esse, aí ele sabe enganar facinho as pessoas. Porém, Balaão, ele também tem as suas recompensas.
E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, vai falar, inclusive, dessa raça, dessa praga de gente que é o profeta Balaão, que eles receberão um galardão da iniquidade. O que é galardão da iniquidade? É uma recompensa pela iniquidade. E já tem a ver com isso. Então, nós vamos aqui focar, então, na principal coisa que faz uma macumba, uma maldição, uma praga lançada, pegar na vida das pessoas. Então, nós vamos ler aqui Números, capítulo 23, o versículo 22 até o 24, já está bom. E eu vou me ater nessas duas palavras hebraicas, e depois no contexto porque que quando ele fazia as macumbas, as feitiçarias, não pegava em Israel. Ficar só por isso mesmo. E depois, prometo a vocês aí, que eu venho e trago essa mensagem completa com todas as outras coisas que eu anotei aqui. Tá bom? Diz assim o texto, olha, Números 23, versículo 22. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como de um boi selvagem. Inclusive no esboço eu coloquei essa expressão aqui no hebraico, no original, para a gente ver palavras aqui, uma diferente da outra, porque lá no último versículo, no 24, vai aparecer também a leoa, a palavra leoa ali. Então, eu coloquei todas essas coisas aqui, mas eu vou deixar para falar sobre isso na outra ministração que eu vou fazer completa. Porque aqui fala exatamente como que Israel estava espiritualmente, forte. Um boi selvagem, inclusive a palavra boi aqui, que é o boi forte, e no caso maduro, não é o boi novo, é o boi já velho, mais forte, desenvolvido com a sua musculatura e o seu organismo desenvolvido. Tem toda essa linguagem que eu coloquei aqui no esboço, mas eu vou me ater. Só estou dando essa explicaçãozinha para você contextualizar na sua cabeça aí. Continuando, diz assim, ó: pois contra Jacó não vale encantamento. Então a primeira palavra que a gente vai entender aqui é isso, encantamento. E nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado, ou seja, coisas extraordinárias, poderosas, Deus tem realizado em Israel. E por isso que o encantamento e nem a adivinhação pega neles. Eis que o povo se levantará como a leoa e se erguerá como leão. E aqui a gente tem de novo esse entendimento. A palavra leoa aqui, inclusive, é usada também para falar do leão jovem, a mesma palavra hebraica. E o leão, novamente aqui, ele se levantará como leão. É o leão maduro de novo. Aí a figura do leão, que é um leão adulto, desenvolvido, forte. Então nós temos aqui, se a gente colocar aqui como a leoa, nós temos a proteção, o cuidado, a destreza que esse animal carrega. Então todo esse simbolismo aqui dá para a gente um fundo importante para entender o mundo espiritual. E não se deitará até que coma a sua presa. É uma linguagem figurada para falar de algo espiritual. Uma linguagem figurada como a leoa que defende o seu rebanho, os seus filhotes, quer dizer, o leão com toda a sua força, e aqui no caso, com toda a sua maturidade, né? É assim que Israel está. Não se deitará até que coma toda a sua presa, ou seja, ele caça, ele come e beba o sangue dos seus mortos. Ou seja, não deixa nenhum inimigo, nenhuma brecha aí. A gente pode falar um monte de coisas aqui. Pois bem, a palavra encantamento não vale encantamento. Nahash é a palavra hebraica para encantamento. Nahash significa, irmão, prática de adivinhação por presságio. Uma das traduções. Também significa sussurrar um feitiço. Também significa observar sinais. E também significa encantar. E aí o encantar aqui tem a ver com enfeitiçar alguém. Usar do engano, da sensualidade, tá ligado a tudo isso, para eu enganar alguém. O uso bíblico aqui dessa palavra fala de práticas ocultas baseadas na interpretação de mistérios, de presságios, de sons, de sussurros e também até mesmo a prática que envolve serpentes. Strong.
uma pessoa fazendo um ritual, e naquela época, principalmente, um dos animais era a serpente, a cobra. Ou seja, a cobra ela sempre está ligada ao espírito de adivinhação. Então, tem a ver com isso. Ou seja, o que Balaão ele foi contratado para o quê? Vamos usar então esse entendimento aqui do encantamento. Balaão ele foi contratado por Balaque para enxergar, para ver. Cara, isso aqui dá uma profundidade, dá para a gente desdobrar para outros entendimento tão extraordinário. E práticas também que eu já vivi de experiências espirituais, lidando com várias pessoas, a nível de empresa, a nível de igreja e tudo, um monte de coisas. Mas existe um nível, irmão, preste atenção nisso aqui, tanto que é doido. Existe um nível, um padrão de santidade que você está diante de Deus, que nem sequer uma feiticeira, uma bruxa, pode ver espiritualmente a sua vida. Existe esse nível, porque Deus bloqueia isso. E é justamente o que está acontecendo aqui. Só que isso aqui, só de eu falar isso, já é um outro assunto para uma outra ministração. Mas é justamente isso. Porque essa prática de adivinhação, quando o texto diz assim, não vale encantamento, narrache, também tem a ver com isso. Imagina então, quantos testemunhos a gente não vê na internet, e também eu já vivi isso na prática, entendeu? A pessoa conta assim, não, eu era bruxo. Como que tu se converteu, bruxo? Não, um dia eu fui fazer um trabalho para uma crente, separar um casal, sei lá, qualquer coisa assim. E quando eu estava fazendo a macumba lá, o diabo falou para mim, não adianta fazer a macumba para essa pessoa, que não vai dar certo, essa pessoa aí está blindada, essa pessoa tem um grande aí com ele, aí usa todas essas... Existe muitos testemunhos assim. Aí, inclusive, há macumbeiros que nessa hora falou, eu achei que eu estava trabalhando com o top dos top, então eu vou ter que servir a esse Deus. Muitos testemunhos assim. E é justamente isso que está acontecendo aqui com Israel. Ele está nesse nível de santidade, de santificação, que o feiticeiro não consegue nem olhar o que está acontecendo no mundo espiritual. E eu estou falando de... que é mais difícil ainda, né? Eu estou falando de um coletivo. Eu estou falando de várias pessoas que estão no nível de sinergia, se tu quiser essa expressão, ou de comunhão com Deus e consigo mesmo, com eles, que é tão forte que o diabo não consegue olhar com os olhos espirituais e ver quais são as brechas, os defeitos, aonde, sei lá, onde vai... tocar na vida de Israel, se a gente colocar pessoalmente na vida dessa pessoa, por causa do padrão de santidade. Não vale encantamento. Lonaider, que é um lexo grego, mas também tem palavras e muitas explicações para o hebraico, o domínio paralelo de Lonaider vai dizer o quê? Que essa palavra nahash significa práticas mágicas. Vai falar o quê? Encantamento, feitiçaria e também tem a ver com adivinhação. Então, sobre Israel, não vale, não pega, não faz efeito o encantamento. A ideia central aqui dessa palavra, desse entendimento aqui, é uma tentativa humana de se conectar ao mundo oculto espiritual e manipular ou até mesmo prever o futuro de formas sobrenaturais, e no caso aqui, como é feitiçaria, ilícitas. É para isso que Balaão foi contratado. Pois bem, a segunda palavra, irmãos, aqui, que é a palavra adivinhação. Primeiro, não vale encantamento. A segunda é e nem adivinhação. Kesem é a palavra hebraica para adivinhação. Irmãos, eu gerei aqui na minha imagem, mas eu coloquei aqui um exemplo tão doido, tão maluco, que é Ezequiel 21:21, que também aparece essa palavra Kesem e adivinhação. Aonde o rei, naquela época, o rei, sabe o que ele fazia? Matava uma ovelha e lia. Olha que doido isso, irmão. Ele lia, observava os sinais. Sabe aonde? No fígado da ovelha. Fazia um ritual, hoje é que a gente chama isso de magia negra. Então ele faz todo o ritual com uma flecha, inclusive com flecha, abriu o animal para ler o fígado do animal, aonde que estava a sorte dele. Trem assim, que é o que a gente vê hoje. Inclusive tinha que ser numa encruzilhada. Olha que doido isso. Não parece com as religiões que tem aí hoje? E nós estamos falando de Antigo Testamento, irmão. Nós estamos falando de milhares de anos atrás.
Então, tu vê um cara numa encruzilhada, ele fazia um altar, colocava inclusive o ídolo, que é isso que a imagem, eu ia mostrar na imagem para você, colocava o ídolo, que era a imagem de escultura da entidade deles lá, dos deuses dele, fazia o altar, colocava a imagem, abria o animal, cortava para ler o fígado do... E inclusive tinha umas baciazinhas com o sangue do animal que era retirado também, para ler o sangue também. Prática de magia negra na alto nível de magia negra. E aí essa palavra, Kesen, pode ser traduzido como oráculo mágico, como prever algo por magia. Significa também sentença revelada por prática de ocultismo. Também pode ser traduzido literalmente como bruxaria. No uso bíblico inclui práticas de necromancia e até mesmo profecias pagãs. Olha que doido isso. Maluquíssimo. E Lounaida vai dizer o quê? Que isso significa predizer eventos por meio de ocultismo, magia e adivinhação. A ideia central aqui dessa palavra, do entendimento e do texto, do contexto, é uma tentativa de forçar um veredito espiritual ou divino por meio de algo ilícito, que é a feitiçaria. E aí em Ezequiel 21, quando eu for fazer a mensagem completa, eu dou todos os detalhes para vocês. Ele então fazia isso para justamente ele saber o que vai acontecer com ele ali à frente, que ele estava na guerra, esse rei, e ele fazia tudo isso, tá? Então, aqui nós temos o centro da coisa. Aí eu vou pular aqui no meu esboço, aqui eu ia entrar nas passagens que fala do leão, do boi selvagem. Inclusive aqui, ó, vou só citar para você. Eu anotei aqui também 7 ou 8. Deixa eu até conferir aqui, 7. 8 formas de como se fazia um culto desse de feitiçaria. Com lançamento de pedrinhas, primeiro, lançamento de pedrinhas e objetos de ossos, eles usavam isso, que era o sortilégio, o nome dessa prática, que usavam pedrinhas marcadas para lançar sorte. Tipo, vou trazer aqui para o nosso Brasil, sabe quando o místico, vou usar essa palavra para não dar problema depois, o místico lá na Bahia não joga búzios para ler a sorte das pessoas? Basicamente isso. Eles também usavam nessa prática ossos polidos, pequenos tabletes de argila, pedaços de madeira marcado, tudo isso eles faziam para ler a sorte. Outras também faziam com tigelas, que era conhecida como tigelas de adivinhação, que usava ou fumaça ou cinzas, que também é uma prática mais ou menos assim, que é o povo que lê borra de café, tudo isso já tinha uma coisa lá do Antigo Testamento. E nesse caso aqui também se usava ervas, óleo, farinha, gordura, pedaços de resina aromática e todas as outras coisas. Terceira coisa aqui, adivinhação por meio da serpente, se incorporava o espírito da serpente para dar adivinhação. E ali o movimento, às vezes, da serpente, o bruxo ia decifrando. Não, a entidade está falando isso, aquilo, outro. Colocava a serpente também perto do braseiro para ver a reação dela. Aí lia a reação da serpente perto do braseiro. Interpretava por meio do comportamento do animal. E outras coisas aí. Estou só resumindo, não estou nem lendo. Adivinhações também vendo o céu, quarto ponto. Olhando o céu. Astromancia. Quer ver os astros e fases da lua, alinhamento das estrelas, padrões das nuvens, tudo isso era usado. Não precisa nem estender, né? Principalmente os babilônicos eram mestres em fazer isso aqui. Quinta coisa, líquidos em tigelas. Eu acabei de falar para vocês da borra, né, do café, que o povo faz hoje. Hidromancia. Tanta coisa maluca, né? Usava-se azeite sobre a água, vinho, e também sangue de animais sacrificados. Sexta coisa, a inspeção do fígado, que eu acabei de dar o exemplo de Ezequiel 21, do fígado de animais. Hepatoscopia é o nome da prática. Usava, inclusive os assírios, os babilônicos e os hititas eram muito adeptos a essa prática. Eles liam o formato do fígado, a cor, a protuberância, marcas, e tudo isso dava a entender o que estava acontecendo com a pessoa. Então,
Um animal morria para isso ser realizado. Tudo isso é muito condenado pela Torá, pela palavra de Deus, mas era comum na região, inclusive na região onde Balaão está. Eles também desenvolviam essa prática. Sétima coisa era consultar os mortos, que é a necromancia. E aí usava-se objetos como os ossos da pessoa ou de pessoas que já morreram, de xamãs, de pessoas que tinham poder espiritual. O crânio, observava as covas e também todos os outros tipos de objetos funerários eram usados na necromancia. E por último, o oitavo aqui era textos mágicos, amuletos escritos e livros, né? Tiras de couro como símbolos, pequenas tabuletas de argila, pedras com inscrições, amuletos metálicos, né? Que é o famoso amuleto para espantar os males. Tudo isso, toda essa prática, irmão, era justamente que Balaão estava usando para tentar destruir Israel. E agora eu vou passar para a parte final, que daí a parte final desse resumo meu aqui é o quê? E por que isso não pegou Israel? E por que isso pega em muita gente hoje ainda? Inclusive, gente que diz que é de Deus, gente que diz que está com a vida no altar. Então, por que isso ainda continua pegando as pessoas? E aí, nós vamos ler aqui, só para contextualizar, Números 23, 20, vai dizer assim, eis que recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. O que é isso? É Balaão dizendo assim, olha, você me contratou para fazer a macumba, a feitiçaria, o trabalho, e na hora que eu fui fazer, Deus determinou que eles estavam abençoados e eu não consegui revogar a bênção que estava sobre ele. Aonde está a chave aqui? A chave está em um versículo, irmão, que é o próximo versículo. Eu vou pegar já no ponto. Números 23, 21. Quando ele estava fazendo um ritual lá de feitiçaria, olha o que o texto vai dizer. Não viu iniquidade em Israel. Não viu o que, irmãos? Iniquidade em Israel. O Senhor estava com eles. O ponto é só isso aqui. Esse é o principal ponto. Por que a macumba não pega? Por que a feitiçaria não pega? A pergunta que as pessoas me fazem é: Israel era santo, santo, santo a ponto de não pecar? Não, é porque você não entende os conceitos bíblicos, e principalmente no hebraico. E aí eu vou ter que voltar com vocês lá nas aulas, que eu já há tantos anos, pelo menos uns 10 anos eu estou no YouTube pregando sobre isso. A diferença de pecado, transgressão e iniquidade. E resumindo isso, pecado é aquilo que você comete uma vez por acidente, sem querer, talvez você nem sabia que era pecado e você pecou, errei. Então, isso já deixa uma mancha. Mas pronto, eu me arrependi, eu não estou praticando mais aquilo. Pecado a gente comete, porque acidentalmente a gente vai praticar pecados, certo? É aquilo que você pratica acidentalmente, sem querer, mas você se arrepende. Transgressão é o segundo nível. Transgressão é quando você sabe que aquilo é pecado e mesmo assim você faz. Não, eu sei que furar, eu dou sempre esse exemplo, né? Há 10 anos eu falo a mesma coisa. Eu sei que furar o sinal vermelho eu posso levar uma multa. E eu vou lá e faço. Eu estou avisado que é errado fazer, eu vou lá e faço. É uma transgressão. Porque daí eu tenho ciência que aquilo é errado e ainda faço. Mesmo assim, depois eu caio em si e falo, poxa, eu fiz esse negócio e me arrependo agora. Eu sabia que era errado, mas mesmo assim eu fiz. A base para você entender isso é Êxodo 34, quando Deus diz assim que Deus perdoa o pecado e a transgressão e também a iniquidade. Porém, Deus ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E é lógico que isso não é dizer que nós herdamos pecados dos nossos pais. Ninguém herda pecado. Ezequiel disse que o filho não é culpado pelo pecado dos pais. Não existe isso, irmão. Mas é lógico. Você pega ali então Pedro, 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro, do capítulo 1, quando fala lá que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, como viveu os nossos pais. Pedro ele está falando de um comportamento tradicional que os pais tinham de pecado,
um comportamento errado que é passado de pai para filho, e isso é uma iniquidade terrível que os filhos herdam. Mas eles herdam porque eles aprendem com os pais, achando que aquilo é certo. E Pedro está dizendo que a gente foi resgatado disso. Então, que aquela prática que eu vi meus pais vivendo e praticando, eu não pratico mais. Então, eu fui resgatado disso, eu não estou mais apegado nisso. Porém, isso não isenta o mundo espiritual, ou no caso, o diabo, tentar você. Como que as maldições entram em alguém? Simples. Vou dar um exemplo clássico. Na sua família você viu seu pai bebia bebida forte. Hoje a gente sabe, quem estudou mais sabe, que cientificamente é comprovado que há pessoas que têm uma probabilidade mais alta de viciar do que as outras. É genético. Tem gente que vai beber e sempre se controlar, nunca vai ficar. Mas tem gente que geneticamente já é mudado dentro dele para ele viciar com mais facilidade. Então aí você já vê que a gente carrega essa herança genética, para não falar que também tem um fundo de verdade espiritual. Mas é lógico que não é todos, né, irmão? Estou falando que é todos, mas um ou outro sempre vai ser pego nisso. Mas, por exemplo, seu pai então bebia, de repente agora você aprendeu com ele beber, ou no ambiente familiar, né? Estou dando exemplo do pai porque o texto vai dizer do pai, lá em Pedro. E aí eu aprendi. O nível que o meu pai bebia, talvez agora eu estou no nível maior. Talvez aí o meu neto, o neto do cara vai ser nível maior, vai ser um alcoólatra, um dependente. E aí, sucessivamente, vai aumentando. Às vezes pula uma geração, também tem isso, que é até a quarta geração. O que eu quero dizer para você? Que um espírito de sedução, um espírito que vai gerar aquela famosa que Paulo diz, inclinação ao pecado, ele vai ficar fazendo aquela coceirinha em você, ó. Ó, seu pai bebe também. Porque ele sabe que também você talvez é o cara que carrega a probabilidade maior de viciar. Então, ele vai gerar circunstâncias, você vai lembrar daquela memória afetiva da família, do pai. Ah, meu pai bebia e se alegrava, então vou fazer o mesmo, vou me escapar. E aí você começa a entrar num ciclo. Quando você vê, você está totalmente dominado. Aí ele reativa a iniquidade que o pai tinha em você. E assim, irmão, com todos os pecados, com a prostituição sexual, seja ela homossexual ou heterossexual, de todo tipo de perversidades, todas as iniquidades, elas vão passar. Não é que você vai pagar pelo pecado do seu pai, não, mas um espírito vai te seduzir para você repetir o mesmo modelo de comportamento, porque o diabo, ele só tem autoridade de tocar as pessoas quando nós praticamos a iniquidade. E o que é iniquidade agora? Para a gente finalizar, é a prática cíclica do pecado. Não é aquele pecado que eu cometi por acidente, não é aquela transgressão que eu sabia também, fiz uma vez e nem lembro mais quando eu fiz. Não, a iniquidade já é um modo de viver, é uma prática contínua. A iniquidade é um estilo de vida que você vive aquilo e nem sente mais remorso de que aquilo é pecado. Ontem eu comecei a assistir um debate que o povo estava tanto esperando aí na internet, mas eu consegui assistir 25 minutos, não aguentei, saí, depois eu assisto, que eu não aguento, que é o debate daquela André Surak, mais 30 cristãos, e ela defendendo que Deus quer que ela seja prostituta, mais ou menos assim, para evangelizar as garotas de programa. Tu já pensou nisso? Eu tenho certeza que se Jesus volta hoje, ele estaria lá dentro do puteiro evangelizando do que dentro da igreja. A segunda afirmação é: puteiro é mais puro que as igrejas que eu frequentei. Isso é uma vida, uma prática contínua. Aí sabe qual que é a desculpa dela? Por que eu saí do vídeo, inclusive? Porque eu não aguentei, toda hora graça. É porque você não conhece a graça, porque você vive na lei. É porque você não conhece a graça. Irmão, a iniquidade, ela é tão maligna, ela é tão forte, que ela banaliza o processo da graça. O que a Andressa está vivendo? A banalização da graça. O estilo de vida iníquo. No grego, no Novo Testamento, e eu vou finalizar aqui, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Ah, Senhor, mas nós expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos isso, maravilhas, milagres. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticardes a
iniquidade, que é o mesmo conceito do Antigo Testamento, só que agora é grego, e grego é anomia. Anomia significa sem lei. Significa o quê? Sem lei. Sem lei dá ideia. A lei serve para quê, irmão? Para dar um limite para a gente. Ó, daqui, não passa daqui não. A lei é o sinal, é o semáforo lá, e o sinal de trânsito dizendo, ó, daqui não passa, espera. Se tiver verde, você passa. A anomia faz a gente atravessar todos os limites colocados. Uma pessoa que vive sem lei é uma pessoa que vai ser levada diretamente para o inferno. E Jesus vai dizer assim, ó, pode ter curado, pode ter expulsado demônio, mas aparta de mim que eu não conheço não. Porque a pessoa... Jesus está dizendo, vocês que praticam a iniquidade. Não é o pecado, irmão. Não é a transgressão que por um erro ou outro, né? Nós estamos falando de uma vida, de uma prática. É aí que está, irmão. Quando Balaão, o profeta sem vergonha, feiticeiro, bruxo, foi fazer o ritual lá, ele viu que não havia iniquidade. Não quer dizer que não tinha pecado. Não quer dizer que Israel não transgredia. E ainda mais nós estamos falando de uma coletividade. O que Israel não estava fazendo no exato momento era o quê? Vivendo a iniquidade, que é diferente. Então eu posso... Aí, irmãos, olha para você ver que a minha linha de interpretação aqui não é aquela linha legalista, não é aquela linha dos usos e costumes para você ser um santo. Eu estou dizendo que nós podemos ter uma vida que a gente vai pecar, ok? Vai acontecer. Todo dia você vai ser colocado numa situação para pecar. Nós vamos transgredir, irmão. Vai ter hora que a gente vai falar, não, é pecado, mas eu vou ter que fazer isso. Uma coisa, você pecar. Outra coisa é você transgredir. Outra coisa é você achar isso bonito, bom e falar, eu vou ser assim então a partir de hoje. A iniquidade é quando você adota isso como um estilo de vida. Eu sou assim e não mudo. É o caso dela, da Amber Surak. Eu sou assim e não mudo, porque Deus ainda piora, porque Deus me quer assim. Não aguentei 20 minutos, que é 2 horas. Depois eu vou, não sei nem se eu tenho paciência. Que é tanta besteira, tanta maluquice. Mas, infelizmente, essa teologia da hipergraça, ela tem tomado a mente das pessoas. O temor acaba. O temor acaba aí. E aí esquece de todos os outros exemplos do Novo Testamento, né? Que poderia ser o desdobramento aqui desse entendimento aqui hoje. Eu poderia falar de Atos capítulo 13, se não me falha a memória. Atos capítulo 13 fala de Elima, o mágico. Elimas, o mágico, ou mago, e feiticeiro, ele era um feiticeiro. Você acredita que ele, depois daquele sinal que os apóstolos oraram e ele ficou cego, que eu chamo isso de sinais apostólicos, o apóstolo orou e ele ficou cego, porque ele estava atrapalhando o cônsul ser evangelizado. Ele estava resistindo, cara, à pregação, tanto na sua literatura de feitiçaria, de magia, como no mundo espiritual. Eu acredito assim, fazendo macumba e feitiçaria. Então ele atrapalhava o evangelismo ali e principalmente alcançar o líder político da época principal. E aí os apóstolos oram e o cara recebe um sinal, na época da graça, tá, irmão? E o cara fica cego. Só que esse sinal vai gerar o que em Elimas, o mágico? Arrependimento e dizer, opa, esses caras é mais forte do que eu. Acho que eu vou com eles. Não é que o cara se converte? Não é que o cara é batizado? Elimas foi batizado nas águas? E não é que depois, aí ó, depois, viu? Nos versículos adiante, quando ele vê as pessoas recebendo o Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos, ele oferece dinheiro para comprar o dom. E o que o apóstolo fala para ele? Você está cheio de iniquidade dentro de você. Ou seja, você aceitou Jesus, foi batizado, mas ainda dentro de você há estruturas de iniquidade. Se arrependa agora ou tu vai para o inferno. Mais ou menos isso. Isso é só um dos exemplos do Novo Testamento. Ah, não, porque nós estamos na época da graça. Olha lá, dentro do cara que tinha aceitado Jesus, se batizado nas águas, estava ali já quase pronto para receber o Espírito Santo, ele dá uma dessa. Porque dentro dele ainda havia padrões de iniquidade que deveriam ser quebrados. Aí vem esses crentes da graça, não aceitou Jesus, foi batizado, tudo está resolvido. É um engano. Isso é fraude. Isso é, sei lá, chega a ser violento com o intelecto das pessoas. Não é, irmãos, é um processo de
amadurecimento, de transformação, de libertação. E para você, as pessoas acham assim, ó, eu tenho 30 anos de idade, então aceitei Jesus com 30 anos. Aí quer que em 30 dias, ou em 30 minutos, ou em 30 segundos, Jesus resolva todos os problemas da vida dele espiritual. Quantos lixos espirituais tu não nadou no lixo? Ainda mais o Elimas, que estava envolvido com práticas de feitiçaria. Então é um processo, irmão. Não tem negócio de estalou de dedo. Oraçãozinha, levanta a sua mão, aceita Jesus, acabou. Não, irmão, é uma guerra agora, porque a alma daquele cara, ele diz, o apóstolo fala, laços de iniquidade. Ele estava, todo amarrado espiritualmente. Mas não tinha sido batizado? Não tinha confessado Jesus? E por que ainda tem laços de iniquidade? Porque é um processo, não é um estalar de dedo. Finalizando para a gente orar, fazer uma oração forte para a gente quebrar tudo isso. Pega a maldição, a macumba, a feitiçaria, quando a gente está em uma das práticas de iniquidade continuamente. Se você fala assim, na minha vida financeira estou vendo que tem ataques diretos. Talvez há uma iniquidade no comportamento financeiro, roubo, calote, fraude, compra e não paga, essas coisas aí que você sabe. Uma coisa é você saber, pastor, poxa, confiei no dinheiro e não veio, aí estou devendo todo mundo agora. Não é porque eu quis fazer isso. Aí eu estou dizendo que isso é uma iniquidade. Mas quando a pessoa toma isso como estilo de vida, já faz, não, vou comprar e não vou pagar, vou deixar o nome sujar, vou falar, dane-se para todo mundo. Aí não tem como, irmão. Alguém fazer uma feitiçaria financeira para você, talvez até com raiva de você, para descontar, é certeza, é batata, como diz, vai pegar. E assim você pode escalar isso para a sua vida amorosa. Não, eu queria tanto que fulano de tal, meu marido, se voltasse para mim. Talvez você é uma mulher que trai, você é uma mulher... O homem também é a mesma coisa. Ou seja, o padrão da iniquidade tem que ser quebrado, primeiramente. E assim em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente tem esse nível de santificação, de noção e de entendimento, aí vai ser mais difícil. O feiticeiro pode fazer, manda o feitiço, manda a macumba, manda tudo. Vai chegar uma hora que o demônio vai falar assim, chega, não faz mais trabalho para aquela pessoa não. Não pega. Não pega porque não tem brecha aqui, não tem brecha ali, não tem brecha acolá. Esses dias atrás eu falei sobre os comportamentos, também é uma outra chave de entendimento. Porque o feiticeiro faz uma macumba para desfazer um casal. Se o casal já é estourado, esquentado, nervoso, às vezes na alma do cara tem um problema mal resolvido. O cara ferrou o feitiço lá, como que o diabo vai atentar? Não, vou colocar briga entre eles, ciúmes. Isso aí vai fazer eles brigarem e desfazer. Eu já vi feiticeiro falando isso na internet. Que isso é que vai acontecer. Não, vai virar a cabeça. Mas se você tem o Espírito Santo e tem autocontrole, na hora da briga, da discussão, que vai acontecer uma hora, você vai respirar e vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu queria dar um chute na canela dessa mulher, mas não vou porque eu sou de Deus. Eu queria mandar esse homem para a casa do Rui Chapéu. Mas não vou fazer porque eu sou uma mulher de Deus. Aí o diabo já perde a força, irmão. Aí a iniquidade, que era a plataforma para o demônio pousar, já não pega mais, já não para mais. E assim sucessivamente, em todas as áreas, em todos os aspectos. Faz uma aplicação pessoal para a sua vida. Aonde é que está a área que você vê que os demônios estão pousando e agindo na sua vida? Ele tem multiformas, mas eu quero te dizer também que multiforme é a graça de Deus para nos alcançar. Meus irmãos, eu vou finalizar. Vou convidar vocês para ofertar. Quem está no YouTube, eu esqueci também de colocar aí nas descrições o Pix para vocês fazer doação, mas a maioria de vocês já nos conhece aqui, então quem quiser ofertar baseado nessa palavra, oferta. Quem está aqui na igreja tem aqui nesse tripézinho aqui, nesse QR Code aqui para você ofertar. Eu vou orar por você para que Deus te abençoe. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te louvo, te bendigo por esse irmão, por essa irmã que vai ofertar, tanto os presenciais como os que estão pela internet. Toma nas tuas mãos, Senhor. Cobre essa pessoa com teu sangue, protege, blinda, e que essa oferta, meu Pai, seja uma semente de prosperidade, uma semente de milagres.
Que tudo que essa pessoa semear, meu Pai, nessa obra na nossa vida, que essa pessoa receba 100 vezes mais. Lá em Mateus 13 diz que o semeador semeou e deu 30, ele semeou novamente e deu 60, e ele semeou e deu 100 vezes. Que essa pessoa colha, meu Pai. E eu não peço a Ti que o Senhor dê só financeiramente, que essa colheita venha a ser em todas as áreas. Todas as áreas. Não necessariamente colher financeiramente, mas colher em saúde, em bem-estar, em espiritualidade, em tudo, Senhor, que essa pessoa precisa. Recebe essa oferta como um cheiro de suavidade, como um sacrifício agradável, em nome de Jesus. Amém? Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union ou pelo PayPal. Pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.